Deixa eu voltar aqui ao zoom de 100%. Aqui a gente coloca o nome. E quando a gente colocar o nome, o título do produto, a gente tem que se atentar à palavra-chave do seu produto. A palavra-chave precisa estar no título e o título ele precisa ser explicativo. Isso é muito importante. O título, ele precisa explicar o que é o produto. Não adianta você colocar, fazer maracutaia, chamar a atenção do público colocando um nome que não tem nada a ver com o produto. Se você fizer isso, o que vai acontecer? A pessoa vai entrar no seu produto, vai perceber que não condiz com o que ela queria e vai embora. Você não vai vender. Não adianta esse tipo de estratégia. Adianta sim você entender qual é a palavra-chave do seu produto, como que as pessoas mais procuram o seu produto, dá uma olhada na concorrência, dá uma olhada nos grandes sites, como que eles estão cadastrando o seu produto. Você traz as melhores ideias aí que você pesquisou, na hora da pesquisa que você pesquisou, e você cria o seu título. No caso aqui no nosso caso, a gente coloca a nossa palavra-chave. Camisa de vôlei é palavra-chave importante para nós. O nome do time é Guarulhos. Aqui 23, 24 é a temporada, é a coleção. Então essa coleção é 23, 24. A cor do produto, ela é preta. A camisa é preta. E aqui também a gente coloca se é masculina ou se é feminina. A gente também trabalha com camisa feminina do Guarulhos. Então está ali masculina. Sempre coloque títulos que explicam. A pessoa precisa bater o olho no título e já entender do que se trata. Evite ao máximo, aliás, não coloque de jeito nenhum, não é nem evite, é não coloque de jeito nenhum. Códigos. Os códigos, eles são importantes para você, para a sua loja, para a organização aí do seu estoque, para vocês entenderem melhor de que produto se trata. Mas o código, ele não diz nada para o cliente. Se você colocar um código ali no seu título, você perde um espaço importante que você poderia explicar o que é aquele produto, que você poderia trazer uma palavra-chave do seu produto. Então, não trabalhe com códigos, trabalhe com títulos que explicam, com títulos que sejam atrativos e com títulos que tenham palavras-chave. Aqui, o que é importante você saber na hora que você fizer a parte da descrição. Para efeito de SEO, e SEO é o posicionamento no Google, SEO é como o Google lê o seu site, o que ele entende do seu site, como que ele vai posicionar o seu site ali no campo de busca, como que ele vai, na hora que alguém fizer uma pergunta, onde eu encontro camisa do Guarulhos para comprar camisa de vôlei, como que o Google vai entender que o seu site tem relação com a pergunta da pessoa e indicar para a pessoa. Primeira coisa importante, o título do produto é o mesmo título que você colocou lá em cima, mas aqui na descrição é importante usá-lo também, só que não é só escrever o título do produto. Esse título tem uma regra de SEO. Esse título ele precisa estar em H1. H1 significa que o título é a coisa mais importante que tem aqui na descrição. E o Google ele lê códigos. Na hora que ele for ler o código do seu site, aqui da página do Guarulhos, o Google vai entender que esse título é a coisa mais importante que existe na página. Aqui você está vendo o layout com o texto. Clicando aqui nessa parte que está escrito HTML, você vai ver o código por trás. Como que esse texto em código, como que o Google lê o código do seu site. Olha só, que bicho de 7 cabeças. Terrível, né? Terrível. Mas aqui eu coloquei o código só para você entender. Aqui é o título que você estava vendo. Isso aqui é o título do produto. Camisa de vôlei Guarulhos, blá, 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 blá. Está vendo que aqui começa com H1 e aqui termina com H1? Essa barra significa que está terminando o código. H1 e H1. O nosso título está dentro do padrão que o SEO pede. H1 com H1. O seu título também precisa estar assim. Quando você for escrever o título do seu produto na descrição, ele precisa estar em H1. A partir daqui, a partir do restante do texto, aí você não usa H1, pelo amor de Deus. Só pode ter um H1 dentro da descrição do produto. A partir daqui, ou você usa H2, que aí o Google vai entender dentro da hierarquia que o H1, que é o título, é o mais importante, o H2 é menos importante. Ou você usa o tamanho que a gente está acostumado, 20, 30, 35, aqueles tamanhos mais tradicionais que se usa dentro de textos, tá? E para escrever textos, como que a gente pode fazer? Bom, vamos escrever o texto, então, do nosso produto. Aqui, para ficar mais fácil para você escrever o texto, o que você pode fazer? Você pode imaginar que você está no balcão de uma loja física, que acabou de chegar um cliente até a sua loja.
O cliente quer saber mais sobre essa camisa de vôlei. Vôlei Guarulhos 2023-24, preta masculina. Ele quer saber mais informações. Eu pego a camisa no meu estoque, coloco no balcão e começo a explicar para ele. Então, o que eu vou explicar? Olha, essa camisa, ó, ela é a mesma camisa usada pelos jogadores de vôlei do time de Guarulhos, tem os mesmos benefícios, as mesmas qualidades. É exatamente igual a camisa que eles usam dentro de quadra. O que eu quero dizer com isso? Que essa camisa é oficial e é exatamente a mesma. O cliente vai colocar no corpo a mesma camisa do jogador. Então, olha que legal essa informação que eu estou dando. O cliente certamente vai ficar feliz de saber que ele vai vestir a mesma camisa de um jogador profissional do time que ele torce. Eu posso explicar sobre as estampas. Como que é a estampa dessa camisa? Ah, aqui tem uma flecha, aqui tem isso, aqui tem aquilo. Olha só que bacana. Olha aqui na lateral. A lateral tem um tecido diferente, um tecido respirável. Você joga com essa camisa, ela é uma camisa mais confortável, não é aquela camisa que esquenta, porque ela tem um tecido de mais qualidade, um tecido que estica bastante. Aí você vai mostrar esticando. Você vai falar que a camisa pode ser usada na academia, pode ser usada numa quadra, pode ser usada pelas ruas da cidade. Tudo que você for falando para o cliente, seu cliente fictício no balcão de uma loja fictícia, você pode transformar tudo isso em um texto. Esse é o seu texto descritivo do seu produto. O texto descritivo do produto não é aquele texto que vem cheio de informações técnicas que a gente não entende bolufas. Geralmente texto de celular é assim: "Ah, porque a bateria é XYZ, porque a memória é XYZ, que mais? A tela tem sei lá quantas polegadas". Muitas vezes a gente tem a menor noção do que o texto está falando. A gente só quer informação. Se eu consigo te fotografar mil fotos e armazenar no meu celular. Eu quero informação se minha bateria dura pelo menos 2 dias. Eu quero informação se a tela do celular mais ou menos quantos centímetros tem, porque o Brasil não trabalha com polegadas. Eu não tenho a menor ideia se tem qual o tamanho de uma tela de 20 polegadas, de 10 polegadas, de 8 polegadas, não tenho a menor ideia. Agora, quando ele me fala: a tela tem mais ou menos 12 centímetros, eu consigo imaginar melhor. Então, o que eu quero dizer com isso? Transforme seu texto em algo palatável, em algo que o seu consumidor vai entender do que você está falando e destaque os benefícios, destaque o que aquele produto faz, como ele pode ser usado. Não fique preso às características técnicas, aqueles códigos, aqueles nomes que ninguém entende absolutamente nada. Você precisa ser exatamente no seu texto o que você é para o cliente fictício lá da sua loja fictícia no balcão. Aí vai ficar mais fácil para você descrever. Se você tiver alguma dificuldade de escrever texto, você pode usar as ferramentas de IA, e aí você coloca todas as características que o seu fornecedor te passou, você coloca o nome do produto e você coloca ali num prompt. Haja como um escritor profissional de SEO, você pede para o texto ter técnicas de SEO, você explica que esse texto vai ser publicado no seu e-commerce e as características são essas XYZ, só que você quer transformar isso num texto mais amigável, um texto que reforce aí os benefícios do seu produto. Você vai pedir para ele escrever esse texto, dá uma lida no texto, faz adaptações em relação à voz do seu texto. Às vezes o texto está muito formal, ou ele está muito informal. Você já conhece seu público, você sabe como ele gosta do tipo de texto. Você faz essas adaptações e trabalha com esse texto gerado da inteligência artificial com dados que você colocou dentro da sua loja. Lembrando que é importante, eu vou reforçar sempre isso, trazer técnicas de SEO para dentro do texto. Então, palavras-chave mais buscadas, palavras que são importantes dentro do seu mercado, você sempre vai acrescentar no seu texto. Só tome cuidado para não exagerar, para não colocar 20 palavras-chave num bloco aí de 2, 3 parágrafos. Tome cuidado com isso. A gente coloca então aqui os textos, a gente coloca também tabela de medidas, e tabela de medidas dentro da moda, se você for do mercado de modas, é obrigatório. Não tem como trabalhar com moda e não ter tabela de medidas. Se você não for do mercado da moda, por exemplo, vamos imaginar que você vende brinquedo. Brinquedo é um produto que seria legal saber o tamanho do carrinho. Não custa colocar aqui as medidas do produto, para que o cliente tenha uma noção melhor do que ele vai comprar. Se você trabalha com joia, também coloque aqui o tamanho da joia, o tamanho do brinco. Sempre que você puder colocar o tamanho
do produto é uma informação a mais, o cliente tem uma noção melhor do que ele vai comprar. Às vezes, você tem que fazer troca e você tem prejuízo em troca só porque você não colocou a informação dentro da página de produto. Mais uma vez, se você for do mercado da moda, é interessante o modelo fotografar com as suas roupas. Por que isso? Porque o cliente vai ver como é o caimento dessa roupa. Ele vai se imaginar naquele modelo e vai pensar: se ficou legal nele, pode ficar legal em mim. E se ele tem a informação do tamanho, da altura do modelo, do peso do modelo, melhor ainda, porque ele se compara. O cliente sabe a medida dele e ele pode se comparar com o modelo para imaginar como que a camisa pode ficar nele e qual camisa seria melhor para ele. Se o modelo é um pouco maior do que ele, talvez então ou a minha camisa seja um pouco menor que a do modelo, se eu sou maior que o modelo, um pouco maior, e assim vai, e assim por diante. A gente trabalha também, a gente coloca as características da camisa. Aqui no caso, a gente está trazendo qual a quantidade de poliéster que tem nessa camisa, a quantidade de elastana, que eu estou trazendo uma informação mais técnica. Mas no texto lá em cima, na descrição, eu escrevi que a camisa tem bastante elasticidade, que ela pode ser usada em atividades esportivas. Isso é a tradução para 90 poliéster e 10% elastano. Ninguém, absolutamente ninguém, tem a obrigação de saber quanto tem poliéster, quanto tem elastano e o que isso significa. Mas a gente, lojista, a gente tem a obrigação de explicar que a camisa tem muita elasticidade. Isso basta para o cliente. Ele não precisa ter as informações técnicas, a gente coloca aqui no final para quem tiver maior interesse. Mas lá em cima já tem as informações mais importantes. A gente coloca também que no caso é sublimação total. O cliente também nem sabe às vezes o que é sublimação. Eu mesma não sabia até começar a trabalhar no mercado da moda. Sublimação total, a gente coloca no texto. O que é sublimação total? Vamos lá para o texto? Aqui está uma parte técnica. Mas no texto, a gente escreve assim: todas as estampas da camisa de vôlei, aqui uma palavra-chave, camisa de vôlei, opa, mudei o texto. Camisa de vôlei é uma palavra-chave importantíssima do nosso mercado, tá aqui a palavra-chave. Então, todas as estampas da camisa do time de vôlei, blá blá blá, são impressas diretamente no tecido. O cliente conseguiu entender agora, não conseguiu? Que todas as estampas, elas são impressas. Elas não são aplicadas, elas não são bordadas, elas são impressas. Que é a tradução para isso aqui, sublimação total. Quando, para quem entende tecnicamente dessa parte de moda, sublimação total é a impressão de uma folha na camisa, e aí a camisa ela é toda impressa. Aqui então, deu para entender, você não vai trabalhar características, você vai trabalhar benefícios do produto para o cliente entender melhor como que é esse produto. Aqui a gente também fala de cor, que a origem é nacional e que a gente tem troca e garantia de troca em caso de defeito. Esta parte que eu acabei de te mostrar aqui na nossa loja é a descrição do produto. Uma coisa muito importante, se vocês estiverem recebendo muitas dúvidas no WhatsApp, muitas dúvidas de produto, de tamanho, de cor, como é o tecido, etc e tal, isso significa que essa parte aqui de descrição, ela está ruim na sua loja. E página de produto dá muito trabalho, muito mesmo, muito trabalho. Imagina que você tem aí 100 produtos na sua loja, você vai ter que construir 100 páginas de produto. Imagina o que é construir 100 páginas de produto. Eu só mostrei até agora o título e a descrição, ainda tem muita coisa que eu vou te mostrar. E aí você vai ter que fazer tudo isso vezes 100, dá muito trabalho. Só que é a página de produto que vai te fazer vender na sua loja. Se a sua página de produto não estiver boa, não adianta ter os melhores produtos do mundo. As pessoas não vão se sentir seguras para comprar o seu produto. Ela precisa ser extremamente vendedora, ela precisa tirar todas as dúvidas do seu cliente. O seu cliente precisa se sentir seguro para avançar no seu site, para clicar no botão comprar e avançar os próximos passos. Então, o que eu quero dizer com isso é, se você estiver recebendo muitas dúvidas dentro do seu atendimento, pare e reflita. Vai dar uma olhada na sua página, como está a sua página de produto. Não adianta reclamar que o cliente está com dúvida, porque a sua página certamente está ruim. Todas as dúvidas que chegarem lá no seu atendimento do WhatsApp, pegue essas dúvidas e transforme em textos e coloque aqui na sua descrição. É claro que há pessoas que não leem, a gente sabe disso. Mas tem também aqueles que leem, que gostam de ter mais informações.
Então você constrói a melhor página de produto com todos os detalhes possíveis para essas pessoas que buscam as informações completas para elas se sentirem seguras e avançar.